Hoje vamos mergulhar em um caso específico do lado sombrio do Paquistão, o assassinato de Kandel Balok, uma das personalidades mais controversas e reconhecidas das redes sociais do país. Em 2016, sua vida terminou de forma brutal pelas mãos do próprio irmão, em um crime que provocou enorme repercussão dentro e fora do Paquistão. Seu nome de verdade era Fouzia Azim. Nasceu em 1990 em Shah Sadar Din, uma cidade pequena na província de Punjab, no Paquistão. Era a mais velha de vários irmãos, filha de uma família humilde, sem dinheiro nem conexões. Mas Kandel Balok, o nome que ela escolheu para si mesma, era outra coisa completamente diferente. Num país onde as mulheres na mídia tendem a se apresentar de forma conservadora, onde a modéstia é uma expectativa social profundamente enraizada, Kandel decidiu fazer exatamente o oposto. Postava no Facebook com fotos ousadas e provocadoras. Fazia vídeos falando diretamente para a câmera sobre a vida dela, sobre os homens, sobre a sociedade paquistanesa, com uma franqueza que deixava muita gente desconfortável e animava tanta gente quanto. A chamavam de Kim Kardashian do Paquistão. Alguns diziam isso com admiração. Muita gente dizia como insulto. Ela não ligava muito. Quero mudar a mentalidade ortodoxa das pessoas desse país. Ela escreveu numa publicação do Facebook: tenho orgulho do que sou e de como me apresento. Tinha centenas de milhares de seguidores. Era uma das figuras mais reconhecidas das redes sociais paquistanesas. E também era uma das mais odiadas, por homens que consideravam a presença pública dela uma ofensa, e por uma parcela da sociedade que a via como uma ameaça a valores que consideravam fundamentais. Em maio de 2016, Kandel foi a um evento público e tirou selfies com Mufti Abdul Kavi, um clérigo islâmico proeminente e membro do comitê Ruet-e-Hilal do Paquistão. As fotos mostravam os dois sorrindo com Kavi usando o chapéu de Kandel em uma delas. Kandel postou as fotos nas redes sociais. A repercussão foi imediata. Kavi era uma figura religiosa de alto perfil. Aparecer naquelas imagens com uma mulher conhecida pelo conteúdo provocador foi interpretado por muitos como uma humilhação pública. Kavi perdeu o cargo no comitê e Kandel começou a receber ameaças. Não era a primeira vez. Kandel falava abertamente sobre as ameaças que recebia. Havia dito em entrevistas que temia pela própria vida, que homens assediavam constantemente nas redes sociais, que havia pessoas que queriam fazer mal a ela. Ninguém a protegeu. Em 15 de julho de 2016, Kandel Balok foi à casa da família em Multan para celebrar o Eid al-Adha com a família. Naquela noite, o irmão mais novo dela, Muhammad Wassim, a dopou. Enquanto ela estava inconsciente, ele a estrangulou. Ela tinha 26 anos. Wassim foi preso no dia seguinte. E o que ele fez em seguida pegou até os jornalistas mais experientes de surpresa. Na frente da imprensa, numa coletiva organizada pela polícia, Wassim falou sem nenhum sinal de arrependimento. Eu estraguei minha irmã, não tenho nenhum arrependimento. Ela estava trazendo desonra para nossa família. Eu não conseguia mais tolerar. Tenho orgulho do que fiz. Disse que estava planejando isso há 2 meses, que havia esperado o momento certo, que ela merecia o que aconteceu por causa do comportamento dela nas redes sociais. Não disse isso com medo, não disse pedindo desculpas. Disse como se estivesse descrevendo algo completamente razoável. No Paquistão, os chamados crimes de honra, assassinatos cometidos por familiares contra mulheres acusadas de trazer desonra à família, são tecnicamente ilegais desde 2004. Mas a lei tinha uma brecha enorme. Permitia que a família da vítima perdoasse o assassino, o que na prática podia significar que o culpado ficasse solto. Essa brecha era criticada há anos por organizações de direitos humanos, porque na grande maioria dos casos de crimes de honra, a vítima e o assassino são da mesma família, o que significa que os próprios parentes que poderiam perdoar o assassino são muitas vezes os mesmos que aprovaram o crime. Quando Kandel foi morta, o Paquistão reagiu com uma velocidade incomum. 3 meses depois da morte dela, o parlamento paquistanês aprovou uma reforma legal que eliminou a possibilidade de famílias perdoarem assassinos em casos de crimes de honra, fechando a brecha que por décadas havia permitido que esses crimes ficassem impunes. Ativistas que lutavam por essa reforma há anos disseram que foi a morte de Kandel que finalmente fez o parlamento agir.
Enquanto isso, o processo legal de Wassim avançou. Em setembro de 2019, 3 anos depois do crime, um tribunal em Multan o condenou à prisão perpétua. Mas os pais de Kandel, Mohammad Azim e Anwar Bibi, haviam começado a mudar de posição. Inicialmente, o pai de Kandel havia sido quem registrou a denúncia original contra o próprio filho. Havia dito que queria justiça, havia dito que o filho não merecia perdão. Mas em agosto de 2019, semanas antes de a sentença ser proferida, os pais disseram ao tribunal que perdoavam o filho Wassim, que queriam que ele fosse solto. O tribunal, aplicando a nova lei aprovada após o caso de Kandel, decidiu que o perdão sozinho não era suficiente para libertar Wassim, já que a reforma foi criada especificamente para evitar exatamente isso. Condenou ele à prisão perpétua mesmo assim, com base numa disposição do Código Penal que permite ao juiz manter a condenação mesmo diante do perdão familiar, quando o crime constitui Mischief on Earth, uma categoria do direito penal paquistanês reservada para crimes especialmente graves contra a ordem social. Wassim recorreu. Em 14 de fevereiro de 2022, Dia dos Namorados, quase 6 anos depois do crime, o Tribunal Superior de Lahore emitiu o veredito. Wassim foi absolvido. As testemunhas de acusação voltaram atrás nas declarações originais. A mãe de Kandel apresentou ao tribunal um acordo formal de reconciliação, declarando que perdoava o filho, e o tribunal entendeu que o julgamento original havia exercido incorretamente sua autoridade, ao condenar o Wassim apesar do perdão familiar. A mãe de Kandel falou com a imprensa do lado de fora do tribunal. Estou feliz com a absolvição do meu filho, mas ainda estamos arrasados pela perda da nossa filha. Wassim Azim, o homem que havia confessado na frente das câmeras que dopou e estrangulou a própria irmã e que tinha orgulho disso, saiu em liberdade. Havia passado menos de 6 anos preso. A reação no Paquistão e no mundo foi de indignação. Nigat Dad, advogada e ativista de direitos digitais paquistanesa, escreveu no Twitter: "Esse homem que confessou ter matado Kandel, sua própria irmã, é um homem livre hoje no mesmo país onde Kandel não pôde viver a vida livremente. Esse é o triste estado de um estado não tão arrependido. Sentimos muito, Kandel." Sanam Maher, autora do livro A Woman Like Her, The Short Life of Kandel Balok, expressou sua revolta no Instagram. Ativistas apontaram a ironia brutal do momento. Kandel havia sido morta em parte como consequência das fotos com Mufti Abdul Kavi. Kavi, o clérigo que perdeu o cargo por causa dessas fotos, havia sido um dos réus originais no caso. Ele também foi absolvido. A mulher que trouxe a desonra estava morta. Os homens ligados à morte dela estavam livres. Tem algo no caso de Kandel Balok que vai além do crime individual e da falha do sistema legal. É a pergunta sobre o que significa existir publicamente como mulher, num país onde essa existência pode ser considerada uma ofensa que justifica a morte. Kandel não estava fazendo nada ilegal. Postava fotos, fazia vídeos. Usava as redes sociais para construir uma audiência e uma identidade que a sociedade paquistanesa nunca abriu espaço. Não para uma mulher com a origem dela. E isso foi suficiente. Suficiente para o irmão acreditar que tinha o direito e a obrigação de matá-la. Suficiente para os próprios pais decidirem, no fim das contas, que queriam o filho solto mais do que queriam justiça pela filha. Suficiente para um tribunal de apelação encontrar um caminho legal para soltá-lo. Kandel Balok tinha 26 anos quando o irmão tirou a vida dela. No Paquistão, em 2020, 4 anos depois da morte dela, a Comissão de Direitos Humanos registrou mais de 430 chamados crimes de honra, quase todos contra mulheres, a maioria cometida por familiares. A lei mudou por causa de Kandel, e mesmo assim, a lei não foi suficiente para manter o próprio assassino dela atrás das grades. A ativista Nigat Dad resumiu melhor do que ninguém. Kandel não pôde viver a vida livremente nesse país. E agora, o homem que a matou pode.